Olá, senhoras e senhores, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Boa Garota Nunca Mais, o terceiro e último volume da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Finalmente, eu terminei essa trilogia e hoje a gente vai falar sobre como, às vezes, investigar assassinato não é legal, né? A gente pode ir por um caminho muito horrível, um buraco sem fundo e prejudicial para todo mundo ao nosso redor, principalmente se você for uma adolescente sem terapia, que é o caso de Boa Garota Nunca Mais. Então vamos lá falar sobre a Pippi. Eu gosto muito dessa trilogia, vamos deixar bem claro isso antes da gente começar, porque eu tenho muitas coisas para falar sobre ela. Mas se você ainda não assistiu ou não leu os outros livros e gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa trilogia, eu recomendo muito que você assista Manual de Assassinato para Boas Garotas e Boa Garota Segredo Mortal. Os dois têm vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards e no link da descrição, ok? Basicamente a gente vai acompanhar a Pippi, que é uma garota que a gente começa a acompanhar ela ali na escola, e ela tá fazendo um trabalho de escola e ela resolve investigar um assassinato que aconteceu na cidade dela, assassinato seguido de suicídio, dentro da cidade dela, e isso nunca foi, resolvido, sabe? Ela acha que tem algumas pendências ali, porque o corpo nunca foi encontrado e tudo mais, isso moveu a cidade dela. A gente acompanha ela desvendando esse caso no primeiro volume dessa série e criando um podcast, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas. No segundo volume, ela meio que tem que lidar com as consequências desse podcast, afinal, ela ficou famosa, as pessoas começaram a ouvir esse podcast, esse caso que era apenas um caso mal resolvido ali, teve outras proporções, a gente começa a entender que muitas outras pessoas estavam envolvidas nesse caso, e vira a cidadezinha de cabeça para baixo, então a gente tem aquele momento, meu Deus, o que está acontecendo? Nesse livro, a gente tem a Pippi indo muito fundo nesse buraco, porque o caso chega a estar literalmente ligado a ela. No primeiro livro, a gente não tem essa ligação da Pippi pessoal com o caso. No segundo livro, a gente vê que elas têm mais ligação, afinal as pessoas percebem que ela está envolvida no caso, então, como ela está investigando, é uma forma mais fácil deles atingirem o objetivo, afinal ela é uma adolescente, ela é meio inconsequente, ela tem aquela vibe Veronica Mars, então a gente tem esses paralelos. É muito fácil fazer paralelos com Veronica Mars, inclusive. Quando a gente olha para esse livro, a gente vê claramente que a Pippi tá sofrendo, tá? A gente não tem uma personagem que ela resolve crimes e tá tudo lindo, belo e formoso. Não, porque isso tá interferindo na vida dessa garota. Ela é uma adolescente, ela não está conversando com outras pessoas sobre isso que ela está passando. Ela tá envolta ao mundo de crimes, assassinatos, mortes e não é um ambiente saudável para nenhuma pessoa, em sã consciência, inclusive para uma adolescente, no caso da Pippi. Principalmente quando ela começa a sofrer muitas coisas que afetam a vida dela. Afinal, esses assassinatos, essas pessoas ruins, né, maus e psicopatas com que ela está envolvida, querendo ou não neste caso, acabam tendo e afetando ela e a família dela, e os amigos dela e as pessoas que ela ama. Ok. Resolvemos o primeiro caso, resolvemos o segundo caso, Pippi é muito boa nisso, a gente vai ter que lidar com o terceiro livro, que é Boa Garota Nunca Mais. Eu acho que o título já dá uma prévia do que a gente vai ter que lidar, e se você espera que a Pippi saia daqui bem, não leia esse livro, tá? Porque aqui a gente vai ter o completo desfiladeiro. A gente tem o fundo do poço e a gente tem a Pippi se jogando nele de cabeça. Eu acho que assim é a melhor forma da gente descrever isso. Por quê? Os outros casos estavam acontecendo, de alguma forma ou outra a Pippi estava envolvida, né? Mas esse é pra ela. Ela tá sendo stalkeada. A gente tem um stalker indo atrás da Pippi. Então a gente tem ela recebendo mensagens pelo Twitter, e-mails, até que isso começa a chegar muito próximo dela, com mensagens próximas à casa dela. E no começo ela começa a ficar meio distante disso, até que o Ravi, que é a única pessoa sensata nessa história, pelo menos até metade do livro, lida com isso e fala assim, não, a gente precisa investigar isso, ver o que tá acontecendo, afinal você investigou todos os outros casos, e esse quando chega e bater na sua porta, você não vai investigar? O que tá acontecendo, menina Pippi? Sargento, resolve isso aí. E aí ela vai começar a investigar o caso que envolve ela mesma.
E aí a gente vê uma Pip que já tá tomando medicamento, que não tá fazendo a terapia do jeito correto, que não tá... Assim, a cabeça dessa menina está a ponto de explodir. É claro que não é legal, porque assim, né, a gente tá falando sobre uma pessoa que tá completamente destruída, mas eu acho muito bacana a forma com que a Holly Jackson traz isso pra gente. Por quê? Eu acho que seria muito, talvez inconsequente, se a escritora trouxesse isso e essa menina fazendo um podcast, gravando um podcast, investigando crimes, falando com adolescentes, se isso não tivesse consequências. E isso tem muitas consequências pra ela. E eu acho muito importante que esse livro traga que isso tem consequências muito pesadas para a vida dela. É real aquilo. Isso tá te prejudicando? Isso vai te matar se você continuar com isso. E vai destruir você. A cada passo que você dá nisso, ele tá te destruindo. Porque a Pip, ela até procura ajuda e ela até vai atrás da polícia, mas ela não confia tanto na polícia, ela não confia mais nas autoridades e ela não fala com as pessoas ao redor dela. Falta comunicação com a Pip. A única pessoa que ela fala, e ela fala assim, mais ou menos é o Ravi. Porque se ela se comunicasse pelo menos com o Ravi direito, a gente teria resolvido esse problema, sabe? Mas ela não tem, porque ela tá muito fechada ali dentro dela e dessa história, desse envolvimento que ela tem com esse caso, e isso é muito prejudicial pra ela. Então a gente vai acompanhando esse caso da Pip lidando com o Stalker, ao mesmo tempo que tá acontecendo o julgamento dos outros casos. Então é muita coisa na cabeça de uma menina adolescente que tá mudando pra outra cidade, pra faculdade, sabe? Tipo, é muita coisa. Assim, você fica, pelo amor de Deus, alguém salva esta garota, alguém pega a Pip pela mão e nota que essa menina está caindo de cabeça num precipício sem volta, porque conforme vai chegando a reviravolta desse livro, conforme você vai caminhando para perceber o que está acontecendo, você percebe que existem ligações com os outros casos, sim, afinal tudo nessa história tá interligado, a gente tá falando de um caso que vem lá desde o primeiro livro, né, a Holly Jackson fez tudo bonitinho, interligou tudo ali, e ela é uma ótima escritora assim, parabéns Holly Jackson. Palmas para essa mulher. Gosto muito dessa história, é uma história bem escrita de investigação. Fazia tempo que eu não li um livro de investigação tão bom, sabe? Tipo assim, ele é realmente muito bem escrito, muito bem juntado ali, sabe? Mas, assim, puta que pariu. Não tem uma pessoa pra ajudar essa menina. Não tem uma pessoa pra olhar pra essa menina e perceber que ela está em colapso. Que, gente, isso vai desandando de um jeito. Quando você vê, você não acredita que está acontecendo o que está acontecendo. Porque, assim, as páginas finais, eu fiquei, não. É basicamente a criação de um monstro. Você vira aquilo que você jurou proteger, sabe? Aquilo que você jurou lutar contra. E é assustador. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ela não tinha... Na mente dela, você consegue perceber onde ela não tinha saída, onde realmente ela tá sufocada por aquela prisão sem fim, que ela acha que nada vai dar certo e que ela precisa resolver aquilo daquele jeito. Mas, assim... Gente, tinha horas que eu parava de ler, e sei lá, fui terminar de ler 3 horas da madrugada esse livro, eu parava de ler e eu queria, tipo, sabe, conversar com alguém, porque eu tava, mano, será que não tem uma pessoa sã nessa cidade? Só que faz sentido, eu acho que assim, conforme a criação do livro, a gente percebe que tudo foi construído pra esse momento. A gente tá falando sobre o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que, enfim... Não vou dar spoiler, não vou falar mais nada sobre esse livro, apenas leia, ele é um bom final pra essa história. Mas se você espera um final feliz, não vai ter, tá? Ele é um final que vai destruir todos os seus sonhos e mostrar que somos todos monstros, independente daquilo que a gente pensa em fazer pra ajudar os outros. E talvez se você é uma adolescente, talvez você não deva investigar crimes e abrir um podcast por aí. Só vai viver a tua vida, sabe? Vai sofrer por um amor perdido no verão, sabe? Não vai investigar assassinato. Meu Deus do céu. Faz terapia. Vamos fazer terapia, gente? Vamos? Nossa, ia resolver tanta coisa. Falem com as pessoas. Conversem. Vai evitar muito problema no futuro. Basicamente é isso. Mas eu gosto sim de como o livro mostra consequências. Consequências é uma coisa que precisava ter nessa história. E Boa Garota Nunca Mais vai trazer pra gente uma série de consequências. Talvez até mais do que a gente esperava, mas muita consequência. Se você gostou do livro, vou continuar dizendo, compra com o meu link da Amazon, você me ajuda muito e garante que eu faça e traga mais resenhas apaixonadas pra vocês sobre livros que eu fico assim, até 3 horas da manhã lendo, ficando, meu Deus, o que está acontecendo? Então... link na descrição. Vou ficando por aqui.
Um beijo grande e até a próxima. Tchau!